Eu sou a profundidade, eu sou o vazio, eu sou a morte para o que um dia existiu. Na minha essência, o desintegrar, na ausência da existência, vivencio o despertar. Marco zero tão querido, para você meu entregar. Desmaterializo um que um dia pareceu vida, mas era apenas a projeção de uma ferida. Nós caveiras somos fortes, nossa força vem do abismo, do viver o desintegrar, e no paraíso do meu ser me alinhar. Na nova era somos exatos, trabalhamos diretamente nos nossos atos, de morrer para recomeçar, de viver para o amar. Oi, gente, eu trago aqui hoje esse poema que eu recebi em um passeio de barco que eu estava fazendo para uma ilha. E no meio desse passeio eu estava com companhias ali, né, encarnadas, digo, mas eu entrei em outro momento. Eu levantei ali naquela janela e comecei a olhar para o mar, principalmente o mar, o horizonte também, mas eu conectei muito com aquele mar. E o mar onde eu tava não é aquele mar azul, é aquele mais cinza, sabe? Que a gente tem bastante, né, aqui pro sul. Lá no Nordeste é diferente, tem alguns que eu não conheço, mas aqui pro sul tem bastante, né, essas áreas que o mar é cinza, acinzentado. E eu também vejo muita beleza ali. Antes eu só via beleza no azul, mas agora eu vejo uma beleza tão grande nesse acinzentado, no ondular que esse tom traz. E é que nem o céu nublado, né? Que eu tinha um preconceito enorme com os dias nublados. E hoje em dia tem vezes que me dá até um acalento quando o dia tá nublado, sabe? Uma concordância dentro de mim, sabe? Com aquele céu. E eu consigo enxergar a beleza daquele céu também. O céu pra mim é a coisa mais mágica desse mundo. Às vezes quando eu tô em um dia sem fé, assim, que tipo, acho que tudo não tem solução, sabe? E quando eu olho pro céu, ele cria essa abertura, sabe? Da solução. Dessa solução de estar comigo, né? De confiar em mim, confiar no meu espírito. E o mar, ele me conecta com a profundidade. Sempre que eu me conecto com o mar, ou entro nele, ou tô ali, né, com ele ali na minha visão, eu mergulho em camadas mais profundas de algo que eu tô trabalhando, de algo que meu mundo trouxe. E nesse dia eu conectei e eu recebi esse texto, esse poema. Eu conectei com essa galera, né, dos caveiras, raio violeta, enquanto eu olhava para o mar, para a profundidade dele, sabe, para aquele acinzentado, eu fui aprofundando ali e eu senti essa energia do abismo, sabe? Do abismo como desintegrar, essa coisa do marco zero, que uma amiga que trouxe esse nome no momento que a gente estava trabalhando algumas coisas e aquilo fez completo sentido, sabe? Esse desintegrar das nossas ilusões. Eu aprendo, quanto mais eu experiencio a vida, mais eu aprendo que o que não é real desmaterializa, sabe? E desintegra. E a sensação que a gente tem é que não existiu. Os professores estão trazendo muito isso e essa sensação está ficando muito forte para mim. E a minha amizade comigo durante esse movimento, porque quando eu estava nesse barco recebendo isso, eu estava desintegrando muitas histórias. E eu tô vivenciando muito esse desintegrar e tô percebendo o meu apego a. Eu crio o apego de não vou esquecer essas histórias. E aí são várias formas que a gente cria, né, de apego. Às vezes é o apego tipo, eu gosto daquilo, a gente finge que ainda gosta daquilo. O ódio, tipo, aquele ódio de uma pessoa ou de uma situação também cria um apego enorme, sabe? Quando você não trabalha o ódio da forma que ele veio para ser, que é um novo ponto de vista, recebendo ele. Mas eu percebi que eu crio colas, sabe?
Às vezes eu faço um RPI e depois lá tô eu querendo me apegar de novo àquela forma antiga. Um vício. Eu tô percebendo esse vício nas crenças que a gente teve, criou, que a gente materializou. E tá sendo muito bacana porque a partir do momento que eu percebo que eu tô querendo colar de novo aquela forma antiga, que eu tô com medo do novo, eu me dou a mão e olho para aquilo de uma outra maneira. Eu mudo meu ponto de vista e até me dou um abraço em relação àquele apego, mas aquele abraço desintegra tudo. E esse desintegrar, de se entregar, desintegrar e entregar. Exige uma puta coragem, velho. Desintegrar exige coragem. Porque pra você liberar e se desintegrar, porque eu tô percebendo que com o meu bicho, tipo, ele faz tudo, cara. É só eu liberar pra ele fazer. E eu tô percebendo, isso tá ficando muito forte agora. Eu tô num trabalho assim com ele de respeitar a sinalização que ele traz de acabou e eu preciso do seu consentimento, eu preciso do seu arbítrio pra desintegrar isso de verdade, pra transmutar. É preciso a nossa decisão, é o mais importante, o resto ele faz. Isso está sendo muito claro, porque a hora que eu recebi esse poema, depois de alguns dias eu fui trabalhando isso e percebendo, essa viagem foi muito forte e aí a minha decisão, eu decidi muito consciente e eu conversei com o meu bicho, eu falei, não, eu decido. Pode desintegrar isso, chega de ficar criando histórias. Como a gente cria histórias, né, para se apegar e para não deixar uma coisa passar. E eu percebo, agora eu tô sentindo um ranço assim, quando eu começo a contar a história do passado. A gente repete muitas coisas enquanto a gente tá conversando, sabe? Com amigos, eu tô conhecendo muita gente nova, e aí eu tô percebendo meu vício em sempre contar a mesma história e essa coisa de contar a história, eu tô sentindo como um apego, pelo menos pra mim, que toda vez que eu conto a mesma história, parece que eu sou a mesma pessoa, sabe? Parece que eu tô me hipnotizando. Parece não, eu tô me hipnotizando, como se aquilo fosse eu, sabe? Não é mais, já foi, me trouxe até aqui, mas não é mais e não existe essa necessidade de ficar contando essas histórias. Então eu percebo que essa coisa da gente ficar conversando sobre o passado, muitas vezes, sabe? Tipo, ela hipnotiza. Parece que você ainda vive aquela situação e isso alimenta a crença que você ainda não transmutou. Essa coisa de nutrir, essa importância do que você nutre, sabe, no seu dia a dia. Você nutre o apego, você nutre a liberdade, você nutre o novo, você nutre o antigo, que já passou, o velho, que um dia foi de muita. É tipo essa frase aqui: desmaterializa o que um dia pareceu vida, mas era apenas a projeção de uma ferida. Em todas as situações em que eu me iludi, que eu tive a maturidade, a lucidez, depois de receber e de sentir a compreensão daquilo tudo e olhar, eu vi que aquilo era uma mentira. Dá pra sentir quando é mentira, né? Só que a gente finge que não sabe. Mas a hora que a gente decide, tipo, olhar para aquilo e falar, não, deixa eu ver isso de verdade, dentro da lente do meu espírito, aí você percebe que era uma ferida, era algo que você acreditava que te machucava muito, mas você achava que era só aquilo que você poderia ter. E o Marco Zero, né? O Marco Zero, ele me lembra muito o caos, esse movimento do furacão e do caos, como se sugando
aquilo que não existe mais para desintegrar e trazer a nova forma, sabe? A nova vida. E para isso, tipo, é preciso mergulhar dentro da gente, da profundidade, sentir o vazio, essa morte pro que um dia existiu. Existiu aqui, né? Mas tanto que é uma ilusão que agora você lembra e fala, caralho, isso existiu mesmo? Não tem, né? Não tem carne, não tem sentido. E existem aqueles momentos que você nunca esqueceu e que você lembra daquele objeto que fez parte daquela cena, ou você vê aquele objeto e já traz aquela sensação. E aí, essa força do abismo veio muito forte. Do viver o desintegrar e no paraíso do meu ser me alinhar. E essa semana eu senti pela primeira vez o paraíso do meu ser, assim, uma forma muito forte, integralmente. Eu senti como o meu reino me ama. E eu senti como eu não preciso do amor de ninguém, porque eu já tenho amor pra caralho. Mas eu senti, sabe? Eu senti momentos em que eu senti a felicidade, em que eu criei, porque a felicidade, o poder da felicidade é o nosso alinhamento com todo o nosso reino. E nesse trabalho, foi um trabalho que a gente fez no colegiado, eu senti essa integração e vários momentos de felicidade que eu sentia, eu percebi e compreendi que era só porque eu estava com o meu reino. Não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na situação, mas eu me alinhava com o meu reino e tudo mudava porque eu estava sentindo a felicidade. E aí é esse paraíso do meu ser me alinhar, porque o paraíso é o alinhamento. No alinhamento você tá no paraíso, você não precisa de porra nenhuma, nada. Nada, pode estar acontecendo o que for. E eu tô começando a sentir isso de uma forma muito mais forte. E muito mais lúcida. E em situações que eu começo a criar o desespero, eu lembro desse alinhamento. Agora eu tô tendo essa... Eu lembro do alinhamento e eu encaixo. E a hora que eu encaixo é como se, tipo, o mar estivesse bem turbulento. A hora que eu encaixo, ele volta a ser aquela calma, sabe? Aquele mar que se move, mas são movimentos suaves. São ondulações leves. E nem sei se estou conseguindo expressar tudo que eu tô sentindo. Eu queria muito trazer esse texto e eu quero trazer meus textos pra cá. Porque eu tinha muita vergonha do que eu escrevia antes. E agora não, agora eu quero mostrar, sabe, o que eu escrevo. Até porque eu conecto com uma galera e eles trazem coisas. Eu também trago do meu espírito. É todo um alinhamento, né? Se eu trouxe isso daqui é porque, tipo, eu vivo isso daqui também com eles e comigo. E essa importância de... Antes, quando chegava um texto assim, eu sempre falava, nossa, eu tô conectada com os caveiras, uau, os caveiras. Só que isso também mudou. Eu tô conectada comigo, caralho, comigo. Os caveiras são gente boníssima. São amigos, mas eu tô em alinhamento com o meu espírito e através do meu espírito eu recebo amigos especiais, saca? Mas eu sou muito especial por estar recebendo tudo isso. É um reflexo. Como a projeção da ferida é o reflexo da nossa ferida, essa projeção dessa ilusão, a projeção dessas bênçãos também é a projeção do nosso valor, da nossa riqueza. E eu tô aprendendo a ver a beleza e a riqueza em coisas mais simples. Essa semana também eu tô num movimento forte de desconstrução de algumas antiguidades, de um baú antigo que eu tinha que foi aberto. E ontem eu vivi um dia que eu recebi muito essa raiva e o ódio de me trancar no quarto e ter coragem de falar coisas que eu precisava falar para conseguir aprofundar, mas ainda eu percebo que essa coisa desse verbal, desse momento que a gente vai pro quarto, nessa intimidade com a gente e se dá a liberdade de sentir, de falar o que de fato
a gente tá com vontade, o que a gente quer, até no verbo querer, ele é como se você abrisse, sabe, o vácuo para conseguir aprofundar ainda mais e, e sentir ainda mais aquilo para existir a abertura para o novo. A hora que você se impede de falar ou que você engole, né, aquilo tudo que dá aquela sensação, é como se você estivesse fechando a porta. É exatamente a sensação que eu tenho. Eu tô fechando uma porta, eu virei uma porta, uma coisa dura. Eu tô. Eu tô me mutilando. E ontem eu liberei tudo isso. E foi um dia incrível, que eu fiquei só em casa e que eu fiz esse movimento. E eu percebi que esse trabalho que eu comecei com os caveiras aqui nesse dia, que eu comecei com o meu espírito, ele teve o ápice ontem, depois de alguns dias, na abertura de um portal muito forte. Principalmente desse de viver para o amar, porque eu ainda tive essa conexão de sentir como meu reino me ama e me olhar de outra forma. Eu recebi o movimento da burra e da errada numa profundidade bem maior, assim. E aí eu também percebi que às vezes eu tenho conexão, né, com lembranças, memórias de vidas passadas que meu bicho traz naturalmente. Só que eu interfiro. E aí ao invés de receber aquele momento e deixar aquilo passar, porque aí ele trabalhou, a gente trabalhou o que precisava. Deixa a vida pra lá, eu também fico apegada àquela vida passada. E aí eu fico abrindo conexões que nem existem mais, saca? Tipo, conexões com pessoas dali, e aí começa a chegar, né? Porque aí começa a chegar o povo das antigas. E não era isso, que meu mundo só trouxe aquela memória porque aquilo existiu uma necessidade daquilo. Só que é naquele momento, aquele trabalho. Depois, cara, deixa aí. Se precisar vir a memória, o bicho vai trazer. Só que eu percebi também o meu apego nessas memórias. Tipo, ele traz e aí eu fico pensando naquela memória, refletindo. Nossa, teve um amigo que ele falou da reflexão perto de mim. E aí eu pensei sobre a reflexão, refleti sobre a reflexão. Eu falei, nossa, a reflexão é uma merda, cara. É um cocô. Porque a gente fazendo sozinho completamente, quando a gente começa essa coisa da imaginação que a gente faz sozinho, como a gente cria histórias que não existem mais, apegos, vínculos com besteira, com baboseira, e a gente vai alimentando aquilo e nutrindo, e aquilo vira a coisa mais importante. A gente fica completamente sozinho, vazio, né? E aí você criou tudo aquilo, você alimentou toda aquela porra. E aí, tipo, precisa malhar, precisa exercitar para emagrecer e desintegrar. E aí, tipo, vem o trabalho do eu consciente, vem as decisões, vem a sua atuação no seu dia a dia, a forma como você enxerga tudo. E é isso, eu nem sei se eu enrolei muito nesse vídeo, porque a minha vontade mesmo era ler esse poema aqui nesse vídeo. E eu quero fazer um formato para ele, sabe? Mas essa força do abismo, né? Do abismo como profundidade, como mergulho. Eu mergulhei ali naquele mar, eu fiquei hipnotizada por ele, eu fui aprofundando, aprofundando e sentindo. Eu não via nada na tela mental, eu só estava enxergando aquele mar e amigos conversando comigo, meu espírito conversando comigo e trazendo, sabe? Perdão, sabe? Perdão não dessa forma religiosa, mas me perdoar, sabe? Por ter criado essas vidas paralelas, sabe? Vida paralela são essas ilusões, que elas nem são vidas, né? Mas que elas são um exercício para para de fato a gente criar com o nosso espírito, né? Essa coisa do crescimento, da habilitação, de se habilitar, às vezes exige a criação dessas ilusões e a criação das desilusões, até para você saber diferenciar o joio do trigo, né? E então eu tô criando esse respeito pelo meu movimento de
criar essas ilusões e descriá-las. E aí, até o apego, sabe, tem me ensinado que às vezes a gente fica muito apegado à ilusão porque a gente tem muito medo da dor, da desilusão. Só que enquanto a gente tá na ilusão, ela é tão dolorida, só é uma dor que ela é mais escondida, só que ela dói o tempo todo. É como aquela pedra no sapato, né? Às vezes é maior, depende da ilusão. Mas sempre tem uma pedra no seu sapato, sempre fica aquela dor, é dolorido, todos os dias, o tempo todo. A desilusão, ela vem com muita intensidade, né? Porque ela vem com o caos e ela é forte, ela é intensa. Só que se você vivencia aquela dor de verdade e compreende, depois recebe tudo que seu reino está trazendo, é com amparo, é com o seu reino que você está fazendo aquilo, é de uma outra forma. E aí a hora que você transmuta aquilo, você fica tão leve que não existe mais aquela pedra no sapato, só que demora pra gente perceber que não tem mais pedra no sapato, que tá tudo diferente. Às vezes, né? Tem gente que já tá mais sambada, é mais inteligente e é mais habilitada. Teve suas experiências e acionou sua inteligência, mas às vezes não. E aí demora pra gente perceber que não tem mais pedra no sapato. E nesse dia eu percebi que não tinha mais pedra no meu sapato. Eu já tinha percebido essa situação de que quando você tá vivendo uma ilusão é muito dolorido e tá sempre doendo. Por mais que não seja uma dor intensa, é uma dor constante. Ela tá sempre ali. E aí nesse momento eu percebi que não tinha mais pedra no meu sapato. Só que eu tava tão acostumada a viver com a pedra no sapato que eu sentia falta dela. E eu achava que ela tava ali ainda. Eu não tinha percebido como é gostoso não ter pedra no sapato. E ali eu comecei a perceber. É isso que eu senti, dessas ilusões, dessas desilusões, desse trabalho do nosso bicho, até desapegar do trabalho que ele traz, desses vícios que a gente cria e desse perdão de criar ilusões. Eu tava me julgando muito assim, tipo, nossa, como você foi idiota, como você pode fazer aquilo com tanto conhecimento, nossa, como você foi babaca. Ao mesmo tempo que eu vivia esses movimentos, eu tinha muito carinho até por esses movimentos. Porque eu sabia que era a forma que eu lidava quando eu errava, sabe? E aí, esse desfecho aconteceu ontem numa profundidade muito maior dessa coisa de errar e de criar ilusões e sentir a desilusão. E aí veio essa coisa, né? Do medo que a gente tem da desilusão, né? E às vezes até por isso que a gente tá apegado àquela ilusão ainda e quer deixá-la viva de qualquer jeito, que é melhor sentir aquela pedra no sapato todos os dias do que vivenciar a verdade de fato, assumir para depois sentir a liberação de tudo isso. E esse movimento pode ser muito rápido, ele não precisa ser demorado, só depende da gente liberar. Quando você libera em a linha, nossa, o negócio é tão rápido, tem coisas que eu olho assim e falo, caramba, cara, isso daqui eu transmutei, eu sou outra pessoa nisso e eu vejo pessoas no mesmo movimento que estão há 10 anos vivenciando a mesma coisa, a mesma dor e não se desapegam, sabe? E não transmutam, não deixam o bicho transmutar, o bicho tá doido para transmutar. E eles não deixam. E aí precisa ser cada vez mais forte. Aquele caos para mostrar pra pessoa, cara, libera, cansa, né, o cansaço. E agora eu tô nesse movimento. Ontem foi bem forte. Hoje eu tô sentindo muito meu peito, movimentos no meu peito, porque eu tô numa intenção muito grande de sentir minha alma de verdade, conhecer meus gostos reais, sabe? Verdadeiros. Vivenciar os projetos do meu espírito, aprender a liberar, aprender a fazer com eles e não sozinha, sabe? Encaixar e deixar ser. Desapegar desse livro antigo que eu escrevi um dia. Ele não existe mais, ele é só um livro, mas ele é só um livro ali, ele não é mais eu. E parar também de contar essas histórias e liberar essas memórias, por mais que eu tenha acessos a
questões mais antigas ou não quero ficar me apegando a elas, já passou também. Meu bicho trouxe só pra eu trabalhar naquele momento e eu fiquei lá, sabe? Falei, não, é isso, vou ficar aqui, você trouxe? E aí a gente cria um monte de desculpa, né, pra continuar apegada. E eu tô me dando vários presentes, aprendendo coisas que eu sempre quis aprender. Eu já tô começando, né, a ter esse encaixe com o meu departamento, se sentir minha alma. Eu tô liberando, me habilitando em algumas coisas que eu sempre quis me habilitar. E tô me dedicando a isso. Nem se dedica ao que é verdadeiro e real da nossa alma, não sobra tempo pra ficar criando ilusão. É isso que eu tô percebendo. Quando a gente tá encaixado, tem tantas possibilidades, tanta coisa gostosa pra gente fazer que a gente não perde nem tempo com essas ilusões aí da carência, da pobreza. Nosso foco, ele é inteiro, sabe? A gente não fica imaginando e fazendo ao mesmo tempo. Você tá encaixado e você faz qualquer coisa, você tá presente, você tá ali, você tá vivo, você tá existindo. E aí não sobra espaço pra imaginar, não. Nem pra... não sobra espaço pra imaginar, porque o imaginar sozinho é o que começa, né? É o início desse vício. E aí, a hora que você tá encaixado e fazendo as coisas, a sua presença fica exata, né? Essa coisa da nova era, somos exatos, trabalhamos diretamente nos nossos atos. Nossa atuação aqui, no agora, o que a gente está fazendo agora, o nosso foco está ali, a nossa concentração está ali. Então a gente não vai ficar disperso em mentiras, a gente vai estar no real aqui, encaixado. E exige treino, dedicação e habilitação. E é isso, gente. Um dia de alinhamento para nós. Beijo.